Olá pessoal, estamos iniciando uma série de videoaulas sobre o GeoGebra, esse software fantástico para o estudo de matemática e ciências afins. O GeoGebra é um software livre, quer dizer que você pode usar esse software e difundir seus trabalhos sem pagar absolutamente nada. O melhor que você faz é simplesmente assistir e contribuir com a comunidade do GeoGebra que existe na internet, no site oficial. Por se tratar de um software livre, o GeoGebra tem diversas pessoas no momento envolvidas em seu projeto, trabalhando para que ele se torne uma ferramenta cada vez mais aperfeiçoada e com mais recursos. A nova versão do GeoGebra já conta com recurso 3D, que tem sido um diferencial nas aplicações de diversas disciplinas. O GeoGebra pode ser instalado e utilizado em diversas plataformas, seja o Windows ou Linux, FreeBSD, Solaris, Unix ou até mesmo Macintosh. Nas últimas atualizações já conta também com distribuições para dispositivos móveis, como celulares e tablets. É uma ferramenta fantástica. Não dá para descrever o GeoGebra em poucas palavras, porque quanto mais você mexe com o GeoGebra, mais você se apaixona, mais você descobre, e ele facilita a sua aprendizagem em diversos conteúdos, seja ele de aritmética, seja ele de álgebra, seja ele de trigonometria, geometria, lógica, cálculo, estatística, certo? Em tudo que você quiser aplicar GeoGebra, física, química, você vai conseguir fazer excelentes trabalhos. A gente procurou abordar o GeoGebra sobre a ótica técnica, ou seja, conhecendo as ferramentas, os argumentos, as funções do programa, e também contemplando principalmente a parte didática, onde você aplica o GeoGebra nos conteúdos que são estudados, analisando de forma dinâmica os dados e os resultados obtidos. A gente espera que você realmente tire proveito do GeoGebra, se dedique, baixe as atualizações, entre na página do GeoGebra, e também quando você tiver um certo conhecimento, contribua também para as pessoas que estão iniciando com esse programa maravilhoso que é o GeoGebra. Então, bons estudos, a gente se vê daqui a pouco nas videoaulas. Valeu, galera, até mais. Olá pessoal, nesta primeira videoaula nós vamos fazer uma introdução ao GeoGebra, conhecer elementos de sua janela e configurações que serão uma espécie de pré-requisito para as aulas que virão a seguir. Então nós vamos abrir o GeoGebra, dependendo de onde você instalou, você vai encontrar em seu sistema esse ícone aqui, tá bom? Que é o ícone de instalação do GeoGebra depois ele está instalado em sua máquina. Sobre a instalação, a gente vai abrir aqui o Google e mostrar para você onde você pode baixar o GeoGebra para a sua versão de sistema operacional e também instalar em sua máquina, que é um procedimento bastante simples. Uma vez aberto o Google, você pode digitar GeoGebra, tá bom? E você vai encontrar essa página que é www.geogebra.org, que é o endereço da página oficial do GeoGebra. Clica nessa página, ou você pode também clicar diretamente aqui abaixo onde tem download GeoGebra, que já está dentro do domínio do GeoGebra. Você já vai diretamente para a parte de download. Chegando aqui em downloads, você tem GeoGebra para tablets, como eu falei, já tem versões já para tablets. E aqui o GeoGebra para desktops com os sistemas Macintosh, Windows e Linux. Então, supondo ser o seu sistema Windows, você clica aqui em Windows, baixa, faz o download e depois instala sem nenhum problema, ok? Bom, vamos abrir o GeoGebra. A versão instalada que nós temos é a versão 5, já conta com recursos de 3D, de estatísticas e também de a janela CAS, que é para cálculos algébricos.
Uma vez aberta a janela do GeoGebra, caso ela não venha maximizada, caso ela venha desta forma, que às vezes pode aparecer, você pode simplesmente clicar em maximizar e você terá a janela de GeoGebra. Bem aqui no cantinho da janela, uma inovação que já vem desde a versão 4, salvo engano, você já tem padrões, né, de disposições de janela. A padrão é essa aqui, quem está vendo, que é a de álgebra, né? Mas você tem o padrão geometria, onde você tem apenas a janela de visualização, planilha de cálculos, são padrões que já vem pré-definidos. Janela CAS para cálculos algébricos, a janela 3D, ok? E janela de probabilidade. Seja qual for a exibição que você esteja, tá bom? Você pode a qualquer instante voltar, ok? A disposição padrão é essa de álgebra, né? Ela pode vir desta forma. E a primeira coisa que você vai imaginar, caso seu GeoGebra apareça dessa disposição, você vai perguntar onde é que está a malha, né? Então aqui essa é a janela de visualização, onde você vai ver todos os gráficos produzidos. Você clica com o botão direito, né? E pede malha, e aí você vai ver a malha. Da mesma forma que você ativa a malha, você também tira. Você também pode exibir ou não exibir eixos, ok? Você pode exibir ou não exibir eixos. Você pode exibir ou não exibir a barra de navegação, que é onde você mostra o passo, né, passo a passo que foi construído. A gente vai ver isso mais tarde. E vindo no botão direito aqui, janela de visualização, você tem um maior controle sobre a cor dos eixos, ok? Você pode configurar os eixos, você pode configurar a malha, tá bom? Você tem total controle sobre isso daí, que a gente vai modificar de acordo com a necessidade da gente durante os trabalhos. Mas tudo aqui é personalizável. Só para você ter uma ideia, né, se eu quisesse que a minha malha não fosse cartesiana, ela fosse isométrica, por exemplo, ou se ela fosse uma malha polar, tá bom? Então tudo isso é configurável. Bom, como é que vai ser o seu estilo? Se vai ser uma linha, se vai ser tracejado, se vai ser pontilhado, tá bom? A cor da sua malha, bem aqui você pode escolher, tá bom? Então tudo isso é personalizável, ok? Você pode configurar a seu bel prazer e também salvar. Os seus eixos, você pode escolher como é que vai ser o eixo, a que distância vai ficar o eixo um do outro, se vai ser em medida de radiano, tá bom? Qual rótulo vai receber o seu eixo, o padrão é X, mas você pode dar o nome que você quiser. Na física, por exemplo, a gente troca para tempo, quando a gente está trabalhando com movimento. Então tudo isto é configurável, ok? Quando você vê o GeoGebra, você vai ter sua barra de menu, que é comum em todos os programas, seja Windows ou Linux. A barra de ferramentas, observe que as ferramentas têm aqui uma alça onde você clica e ela expande, né, com mais ferramentas. Dependendo da sua versão de GeoGebra, pode ter mais ou menos ferramentas, tá bom? Tudo que tu crias no GeoGebra, por exemplo, eu vou criar aqui pontos, tá bom? Só para exemplificar, tudo que você vai criando no GeoGebra, você vê na janela de visualização e ele organiza aqui para você na janela de álgebra. Ele está vendo que os elementos criados são pontos, né? Então ele está dizendo ponto A, B e C, e vai exibindo aqui. Dependendo do que você necessite para visualizar, bem aqui você tem essa ferramenta que é mover a janela de visualização, onde você pode transladar os eixos assim, ó. Você clica, aparece a mãozinha, você arrasta e coloca a janela onde você quiser. Se você criar reta ou qualquer outra coisa, ele vai separando, dizendo do lado reta, ou semi-reta, ou polígono. Tudo que tu crias, o GeoGebra vai colocando ali do lado e organizando para você. Observe que aqui eu tenho duas retas, ele organizou como retas aqui na janela de álgebra. Eu criei um quadrilátero, e ele mostrou ali para ali, que é um polígono, né? E criei também um triângulo. Ele mostrou para mim um triângulo, tá aqui, ó, embaixo, e vai organizando as coisas para mim.
Cada objeto criado no GeoGebra tem uma bolinha azul do lado, onde você visualiza ou não aquela coisa. Por exemplo, onde tem um quadrilátero aqui criado, tem uma bolinha. Se eu clicar, né, ele pode exibir ou não exibir o quadrilátero. Observe que os pontos do quadrilátero ficou, porque os pontos ali necessariamente não fazem parte do polígono em si. Serviram para você desenhar o polígono. Os pontos mesmos do polígono são ali o I, né, o L, o I, o L, né, o J e o K, que eu posso controlar aqui através dos pontos. Observe que exibir não é a mesma coisa que excluir. Tá bom? Eu posso, por exemplo, mostrar cada lado do polígono com liberdade de escolher o que eu quero exibir. Isso me dá total poder de exibição. A mesma coisa acontece com todos os outros objetos. Se eu quisesse, por exemplo, ocultar todos os pontos, ao invés de selecionar criteriosamente que ponto eu quero, bastava clicar em cima de ponto, com o botão direito, e observe, exibir objeto. Se eu marcar aqui, os pontos são todos ocultados. Se eu clicar com o botão direito e pedir exibir objeto, todos os pontos são mostrados. O mesmo acontece com segmentos. Se eu pedir para exibir ou não exibir, ele vai exibir ou não exibir todos os pontos que existem. O mesmo se aplica a cada tipo de objeto. Se for reta, ponto, segmento, você pode ocultar ou exibir esses objetos. Cada ponto, né, ou cada reta, ou cada polígono, você tem as propriedades. Essas propriedades mudam de acordo com cada objeto. Mas algumas delas são bem básicas, que diz respeito à cor e estilo, né? Por exemplo, o ponto A ali está destacado em azul. Eu poderia querer esse ponto em preto. Observe que ao marcar, o ponto já está preto. E o mesmo eu posso fazer também com a reta. Eu posso querer uma reta em vermelho. Observe que a reta lá já está em vermelho. Se eu clicar sobre essa reta e pedir o estilo dela, eu posso controlar, por exemplo, a espessura da linha. Isso é muito bom para destacar em algumas situações. Tá bom? A opacidade quer dizer, né, se essa reta vai ficar translúcida, né, permitindo ver o que está mais atrás dela. Ok? E o estilo dela, que é se ela vai ser contínua, ou tracejada, ou mista. Então, tudo isso daí você pode configurar diretamente no GeoGebra. Essa outra parte que diz respeito à álgebra é sobre a forma de exibição da reta, se ela vai ser equação geral, se ela vai ser em forma de função, que é a equação reduzida, ou na forma paramétrica da reta, já utilizando um pouco mais de questões vetoriais. A parte avançada a gente vai ver mais na frente, quando a gente quiser configurar a cor de uma reta, por exemplo, a espessura dela de acordo com algumas condições. E essa caixazinha aqui é muito importante para observações futuras, porque vamos exibir bem aqui a janela 3D, só para demonstrar, para já falar sobre isso aí, que uma reta, ela pode estar aqui na janela de visualização, mas se eu desejar, vamos clicar aqui com o botão direito em cima da reta, propriedade da reta, ela fica exibida na janela 2D, aqui na janela de visualização, mas ela não aparece na janela 3D. Isso é muito útil em algumas situações. Não sei se você consegue ver aqui, mas a nossa reta está ali atrás. Ó. Deixa eu dar um menos zoom. Ela não está na janela 3D e agora ela está na janela 3D. Então eu posso controlar separadamente a visualização de um objeto na janela de visualização padrão, na janela de visualização 2, que a gente vai ver depois alguns exemplos, e na janela de visualização 3D. Eu tenho esse controle. Isso vai ser muito útil no desenvolvimento dos trabalhos que a gente vai fazer. Por falar em janelas, né, aqui você tem a exibição das janelas. A de álgebra está exibida, mas se você clicar aqui, ela pode desaparecer. Observe que você tem atalhos aqui, por exemplo, Ctrl Shift A é a janela de álgebra, né? Então, se você apertar no seu teclado Ctrl Shift A, surte o mesmo efeito. Isso às vezes nos poupa um bom tempo na execução do trabalho. A planilha é Ctrl Shift S,
tá bom? Ctrl Shift S, você exibe planilha. Nós teremos demonstração de alguns trabalhos feitos também utilizando planilha. Nós temos a janela de visualização 1, que é essa janela aqui, a padrão. Ó, a gente exibe ou não ela. Ctrl Shift 1, janela visualização padrão. Ctrl Shift 2, janela de visualização 2. Isso é muito útil quando você deseja mostrar a revolução de uma coisa ou a expansão de uma expressão, mas não quer que apareça na janela de visualização 1, que é um destaque para aquela coisa. Então se cria duas janelas que você controla com Shift, Ctrl Shift 2. Ctrl Shift 2 exibe, Ctrl Shift 2 oculta a janela 2. Ctrl Shift 1 exibe ou oculta a janela de visualização. Ok? Quando você quer apagar um objeto no GeoGebra, seja qual for, você seleciona ele aqui na janela de visualização ou aqui na janela de álgebra, tanto faz. Vamos supor que eu queira apagar a reta A. Delete. Apaguei. Caso você se arrependa, né, você faz Ctrl Z. Você observa aqui, Ctrl Z, desfazer. E caso eu queira refazer, me arrependi, eu faço Ctrl Y. Certo? Ctrl Z desfaz, Ctrl Y refaz uma ação. Ok? Você ainda pode controlar essas operações com o mouse aqui em desfazer ou refazer. Ok? Se você desejar apagar várias coisas, ou mover várias coisas, tal, você pode fazer uma seleção. Por sinal, para mover você tem que estar com a ferramenta de seleção ativada. Geralmente a gente usa o botão direito do mouse para arrastar coisas. Tipo, você pode mover pontos, você pode mover retas, todos os objetos criados, né, você pode simplesmente clicar em cima e arrastar. Ao fazer essa operação, né, você vai estar fazendo o que nós chamamos de transladar objetos. Caso você necessite mover mais de um objeto, você pode fazer um retângulo seletivo com o mouse, ok? E com o botão esquerdo ou direito, você clica em cima e arrasta. Ó. Eu já tentei fazer essa operação com o botão esquerdo e direito e ambos respondem, embora a maioria das operações de movimento a gente faça com o botão direito. Ok? Outra maneira de se fazer isso você vem aqui para a janela de álgebra e sai clicando com o ponteiro do mouse, o ponteiro esquerdo, mantendo a tecla Ctrl selecionada. Isso nos permite fazer uma operação que seria mais difícil de se conseguir utilizando o mouse. Observe que eu selecionei aqui pontos alternados, né? E ao mover um deles, né, você vai estar transformando todos os objetos que usam aqueles pontos, seja uma reta, seja um polígono, esses pontos vão se mover. Ok? E para tirar a seleção, você pode clicar aqui na janela de álgebra mesmo, fora dos pontos, ou aqui também na janela seleção, né? É uma maneira de fazer isso. Outra forma de seleção é você clicar num objeto, por exemplo, ponto A, eu quero selecionar do A até o ponto E. Eu mantenho pressionado não Ctrl, mas Shift. Ao clicar, eu selecionei A, B, C, D, E. Você faz um intervalo de seleção que a gente chama. Com isso eu posso mover, deletar, apagar esses pontos. Observe que a reta está se movendo porque a reta é formada a partir dos pontos D e E. Então, se os pontos D e E se movem, a reta ela está dependente desse ponto. É um objeto dependente, portanto, vai se mover também. Se você apertar Delete, tá bom, e apagar, apaga-se tudo que foi selecionado e tudo que está relacionado a ele. Em alguma situação, você pode precisar apagar tudo. Então, se há necessidade de apagar tudo, você pode vir para editar, né, selecionar tudo. Observe que nós temos um atalho para essa operação também. E como é uma coisa que a gente usa muito de vez em quando, é importante saber. Ctrl A, seleciona tudo. Ok? Vamos fazer? Ctrl A. Observe, tudo na janela aqui de álgebra e também visualização, né, embora você não perceba, mas fica assim com um contornozinho azulado.
cada coisa que está selecionada, né? Então, se você apertar Delete, você apagou tudo aqui dali. Se você apertar Ctrl Z, como você já sabe, volta, né? E se você fizer Ctrl Y, confirma o comando. Ok? Quando você cria um ponto, por exemplo, no GeoGebra, ele de forma inteligente vai dando nome A, B, C, né? E de acordo com que você vai clicando, ele vai nomeando. Se você for criar retas, por exemplo, né? Ele vai criando a reta e dando nome, reta A, tá bom? A reta pode ser, você pode clicar onde quiser para criar, ou já utilizar pontos que já existem. Por exemplo, se eu clicar sobre o F e o E, ele vai criar uma reta já passando por esses pontos, ó, que já existiam. Mas eu posso continuar criando retas, está selecionada a ferramenta, em novos pontos, ou utilizando pontos que já existam. Ok? Por exemplo, o A e B, criei retas passando por esses pontos. A questão eu posso criar um ponto já dando nome para ele, tá bom? Por exemplo, lá no campo de entrada, eu vou criar um ponto P. Para criar um ponto, você bota ponto igual e a coordenada. Observe que quando você abre parênteses no GeoGebra, nessas versões novas, ele já fecha, que já dá uma mãozinha. Eu quero criar um ponto na coordenada x1, vírgula, separando, né, e y3. Quando você teclar Enter, você vai perceber que você criou um ponto aqui, ó, na janela, ok? Usando o teclado, que eu também posso fazer isso. Ou seja, eu já dei o nome do ponto, eu dei o nome que eu queria. Isso não me proíbe de, por exemplo, pegar um ponto que o GeoGebra já criou e renomear esse ponto. Por exemplo, eu quero que esse ponto se chame não A, mas que. Renomeei o ponto. Então, renomear as coisas é um procedimento simples no GeoGebra. Reta A, não, reta R. Olha, renomeei a reta. Reta B, não, reta S. Olha, renomeei a reta. Ok? Isso é uma operação simples. Os nomes que você tem aqui do lado são declarações de objetos. Você declara o nome do objeto. Eu poderia, por exemplo, criar um ponto, na verdade, chamado de João. O João na coordenada 2 e 2, por exemplo. Ele criou um ponto. E esse ponto se chama João. Então você tem o poder de dar um nome para as coisas no GeoGebra. Seja o que você criar, você pode dar um nome. Eu posso chamar um polígono de João, uma reta de João, um ponto de João. Você pode dar o nome que você quiser, ok? Uma coisa importante na hora de dar os nomes, né, também, quando você for criar um ponto, tome bastante cuidado, né? Pontos são indicados por letras maiúsculas. Então, quando você for criar um ponto A, por exemplo, você vai ter que colocar essa sintaxe aqui, ok? A, tal, e uma coordenada, pode ser até negativa, por exemplo. Olha lá, criei um ponto A com coordenada -1 e -1. Entretanto, se eu tivesse colocado o A minúsculo, ok? E tivesse colocado -1 e -1, olha o que é que vai acontecer, tá bom? Se eu tivesse feito isso daqui, que é um erro comum que acontece nas aulas. Então, ele teria criado não uma coordenada, mas ele teria criado um vetor. Está aqui um vetor, ó, ok? Um vetor que a gente depois vai ver, né, como é que funciona o vetor. Não vai ser agora, mas ele criou um vetor e não um ponto. Então, cuidado. Então, se for criar um ponto, se você realmente deseja criar um ponto, não utilizar a letra minúscula, o GeoGebra vai interpretar isso como sendo um vetor. Vamos dar um Ctrl A, Delete, para aprender mais uma coisinha. Se eu tivesse colocado um ponto P e um tracinho que a gente chama de underline, olha lá, P underline, igual, abre parênteses, uma coordenada 1 e 2. Veja, eu criei um ponto que ele chamou de P1. Então, o underline no GeoGebra funciona para fazer sobrescrito. P underline 1 quer dizer ponto P1. Vide aqui do lado, ok? Ó. Olha só, P underline 1 quer dizer P1. Você já deve ter deduzido que se eu tivesse colocado um ponto Q maiúsculo underline A
igual, vamos dar uma coordenada 3 e 4, por exemplo, veja, Q underline A, teclando Enter, você vai perceber que ele criou um ponto QA, esse A fica sobrescrito. Isso nos permite criar uma variedade de pontos, né, utilizando esse tipo de notação. Perfeito? Então você já sabe, o underline no GeoGebra significa sobrescrito. Você vai ver também situações em que o GeoGebra, quando vamos dar um Ctrl A Delete, para demonstrar aqui uma coisa. Ctrl A Delete. Vamos criar aqui um ponto A e vamos apenas para demonstrar uma ferramenta chamada de reflexão. Então, eu quero refletir, tá bom? Esse ponto A, clico nele pelo eixo X, ou seja, esse ponto vai girar, por assim dizer, lá para o outro lado. Se eu mover o A, aquele ponto depende dele, então ele vai criar o que a gente chama de simetria, ok? Você vê que o GeoGebra, ele usa a mesma notação dos livros, ele botou a linha, tá bom? Agora, vamos pegar a ferramenta de seleção, já está ativada, não preciso mais clicar. Clica no ponto A, clica sobre o eixo Y. Perdão, deixa eu dar um Ctrl Z, fazer de novo. Clicar sobre o ponto A e no eixo Y. Perfeito, agora sim. Ele fez uma reflexão desse ponto, tomando como referência esse eixo, como se fosse um espelho. Se eu mover o A, aquele ponto lá também se move, ok? Perfeito. E se eu clicar nesse ponto, não precisa mais clicar em reflexão, já está ativo. Você sabe que a ferramenta está ativa, porque aparece esse azulzinho aqui do lado, ok? Então a ferramenta está ativa. Então tudo que você estiver fazendo, ela vai dar continuidade. Clica aqui no ponto A'1, no eixo X. Opa, vamos de novo, A1, bem em cima do eixo X. E lá está. Ele fez a linha 1 e agora chamou de B. Eu poderia renomear esses pontos de A, B, C, D, vocês já aprenderam isso. E observem que ao mover, né, nós vamos ter uma total simetria. E esses pontos dependem desse ponto A. Se eu tentar mover o ponto A1, eu não consigo. Se eu tentar mover o B, eu não consigo. Por que isso acontece? Se eu tentar mover o A', eu não consigo. Esses pontos, eles dependem do A. Eles foram criados a partir do A. Se você olhar nas propriedades deles, tem reflexão de A pelo eixo X, exatamente como nós criamos. Se você clicar no A'1, tem reflexão de A pelo eixo Y. E se você olhar o B, é reflexão do ponto A'1 pelo eixo X. Exatamente como a gente construiu. Então eles dependem do A. Todos eles dependem do A. Um truque bacana, que a gente usa muito no GeoGebra, você pode aplicar aqui na janela de visualização, clicando sobre o ponto, ou aqui do lado, né, botão direito, pedindo para habilitar um rastro. O que é um rastro? Vou tentar entender. Quando eu movo o ponto A, ele sai criando, né, um rastro de onde o A faz o seu percurso. Isso é muito útil para produzir algumas demonstrações. Ok? É importante observar que quando você criou o rastro, nada apareceu na janela de álgebra. Como assim? O rastro ele não é um objeto, como é o ponto, como seria uma reta, como seria um plano. Ele não existe, na verdade, alocado na memória. Ele só existe volátil, de forma volátil. Como assim? Se eu for aqui em exibir e pedir para atualizar a janela, ou fazendo Ctrl F, tá bom? Ctrl F, só você prestar atenção aqui. Ctrl F, ele vai atualizar a minha janela, ou seja, vai exibir a janela como ela realmente está, sem os rastros, ok? Então, Ctrl F, apaga os rastros. Olha, Ctrl F, apaga os rastros. Se eu quisesse colocar rastros em todos, eu podia segurar o Shift, né, clicar no A, clicar no B, você pode clicar aqui com o botão em cima de um dos objetos. Eu cliquei no A, peço propriedades, por exemplo, e aí fazendo aquele truquezinho que eu ensinei, você segura o Shift, né, e clica no B, ele não está selecionando, não sei porquê, às vezes isso acontece. Agora selecionou todos eles. E aí você pede exibir rastro, que ele vai exibir já de todos, ó, bom? Já em todos os objetos, para não ter que ficar aplicando
de 1 por 1, tá bom? Caso haja necessidade, você pode vir também em propriedades aqui no A1 e trocar a cor dele para vermelho, por exemplo, no A em cima para verde e no B aqui para preto. Tá bom? Dá um Ctrl F para atualizar a janela. Vamos mover aqui o ponto A. E você já tem aí uma utilidade de rastros, né, que a gente vai encontrar diversas utilidades para rastros no GeoGebra, ok? Tudo bem. Vamos dar um Ctrl A Delete, Ctrl F para apagar os rastros. E para fechar aqui essa parte introdutória, vamos explicar mais uma coisinha que é necessária a gente entender essa parte introdutória. Muitas vezes você produz um objeto, como por exemplo, eu vou criar aqui uma circunferência. Eu não vou explicar os detalhes aqui da circunferência, mas eu criei uma circunferência de raio 10. E ela não aparece toda, né? Bom, o scroll do mouse, aquela bolinha que tem no centro do mouse, se você girar para trás, você vai ter menos zoom. Isso lhe permite controlar o zoom da sua janela, tá bom? Às vezes você vai dar zoom demais e tudo vai sumir, tá bom? Da tela, vai ficar uma coisa estranha assim, por exemplo. Então, caso isso aconteça, você não precisa entrar em pânico. Você clica com o botão direito do mouse, em cima aqui, mais ou menos da malha, deixa eu ver. Para não ter erro, né, eu estava clicando aqui, não estava dando, eu cliquei aqui na setinha de seleção, estava me dando problema porque estava o ponto ativado, tá vendo? Estava tentando clicar, estava criando ponto, essas coisas acontecem. Então, para não ter esse problema, ok? Deixa eu apagar aqui os pontos. Você clica em cima do eixo mesmo, com o botão direito, para aparecer essas opções aqui, ó. Aí você pede visualização padrão, que é Ctrl M, ok? Aí você volta para visualização padrão de GeoGebra. Então, qualquer coisa, se você tiver dado zoom demais, alguma coisa assim, você aperta Ctrl M, para que ele volte para a visualização padrão, ok? Ctrl M, clicar aqui na visualização, Ctrl M. Por exemplo, eu estou clicando aqui, o GeoGebra não está respondendo. Pode ser que seja um bug, né? Ele não tenha a configuração correta para isso. Então, visualização padrão, Ctrl M. Mas em questão, não era essa, a questão não era essa. Era ver tudo, né? Então, você pode controlar aqui com o mouse, tá bom? Vamos clicar bem aqui na ferramenta para mover os eixos. Está aqui. Vou botar na opção e tal. E não sei se você percebe, quando você chega com o mouse em cima dos eixos, ó, aparece uma setinha. Essa setinha quer dizer que você pode alongar, né, ou reduzir o comprimento dos eixos. Ó. Isso deforma a figura, mas de certa forma ele ajuda a ver coisas, principalmente gráficos, né, que os valores são muito altos das funções. Isso aí ele permite você controlar, ok? Aqui continua sendo uma circunferência, que é a equação de circunferência. O problema é que eu alterei aqui a minha escala no eixo Y, né? E eu também posso fazer a mesma coisa no eixo X. Isso é útil quando você tem valores altos, seja para X ou para Y, para poder visualizar a figura. Lógico, a figura vai estar deformada, né? E uma outra maneira seria você clicar com o botão direito e pedir para exibir todos os objetos. Então, ele tenta fazer com que tudo que foi criado caiba aqui dentro da janela de visualização. Forma padrão, tá bom? Botão direito, exibir todos os objetos e arrastando o eixo, o ponteiro do mouse em cima do eixo, você controla a janela de visualização. Uma outra maneira de fazer isso é botão direito, ok? E você vai aqui para eixo X e eixo Y. Aí ele está dizendo, o zoom está de 1 para 1, o zoom de 1 para 1 para voltar ao padrão normal, tá bom? Ó. O eixo X e o eixo Y, cada um a uma unidade de proporção. E se você botar 1 para 2, o que é que vai acontecer? O eixo Y aqui, ele vai ser granulado de duas, para cada unidade aqui do X, você vai ter duas aqui do Y, né? Se você usar botão direito,
eixo X, eixo Y, ó, 1 para 10. Observe, aqui para cada um que avança aqui no X, deixa eu dar mais um, para cada um que avança no Y, está medindo em 10, então aqui a escala é de 1 para 10. Isso às vezes é útil, você vai ver em diversas situações, para observar gráficos, né, que a função aqui retorna valores muito altos ou muito baixos. A gente vai precisar dominar isso daí. Então, direito, janela de visualização padrão, ok? Controlar o zoom, transladar, e aqui eu posso ver a minha circunferência, ou o meu círculo, se for o caso, dentro da janela de visualização. Perfeito? Vou dar um Ctrl A Delete. E nós vamos agora aprender o que é um controle deslizante, né, que vai ser muito útil em muitas situações aqui no GeoGebra. Por exemplo, eu vou criar um controle deslizante. Quando você clica nele, você vai clicar sobre qualquer região aqui da janela de visualização e ele vai lhe sugerir um nome para esse controle, né? No caso aqui ele vai sempre sugerir uma letra que está na sequência da memória dele. No caso ele disse A. Ele vai perguntar se você quer que esse controle se refira a um número, a um ângulo ou um inteiro, tá bom? Se ele é aleatório, isso aqui a gente vai ver depois, em situações que exigem aleatoriedade. Então, eu não quero mexer nisso aqui, para mim tá bom, eu vou dar um OK. Então, esse botãozinho aqui, esse controle, você clica nele e arrasta. Observe que o valor muda também na janela de álgebra, ok? Eu vou aproveitar que ele já está selecionado, não precisa ficar clicando, tá bom? Já está selecionado. Vou clicar de novo, ele vai criar o B. Com esse A e esse B, eu posso fazer várias coisas. Por exemplo, eu vou lá para a janela de entrada, tá bom? E eu posso criar uma expressão, por exemplo, variável, soma. Eu dei o nome dessa variável de soma. O que é que essa variável soma vai retornar para mim? O valor de A mais B. Olha que legal. A mais B. Vamos ver se é verdade? Eu vou botar o A sendo 2 e o B sendo 5. A minha soma, cadê? Aqui não é 2? 2. 5 mais 2, 7. De acordo com o que aqui muda, tá bom? Você observe que a soma também vai mudar lá. Se eu quiser que esse valor soma apareça na minha janela de visualização, eu posso clicar em cima e arrastar. Olha que legal. Fica lá, ó. Ok? Se eu quiser criar uma variável de nome de diferença, lembre, o nome das variáveis é você que dá. A coisinha que fica lá do lado esquerdo, né, da igualdade, é você que dá o nome, você pode criar, dizer o que você quer. E o que é a diferença entre A e B? A diferença eu vou fazer A menos B. E eu ainda posso até fazer uma coisa mais bacana, que eu vou explicar depois. ABS quer dizer valor absoluto. A menos B. Olha que legal. A menos B, eu criei uma variável chamada diferença, onde eu pego o valor absoluto, esse símbolozinho ABS, quer dizer absoluto, de A menos B, e ao teclar Enter, ele criou uma variável chamada diferença, né, que está dando 0 no momento. Se você quiser botar lá na janela de visualização, você clica em cima da variável, lá na janela de álgebra, e arrasta. Olha que legal. Você criou, né? Eu estou sem a minha ferramenta de seleção ativada. Deixa eu ativar aqui. Agora beleza. Se tiver esses probleminhas, tá bom? Se tentar arrastar e não conseguir, é porque tem alguma ferramenta ativada e você não consegue selecionar. Você clica aqui na ferramenta de seleção e tenta novamente. Está ali, diferença, ó. Então, a soma e a diferença mudam de acordo com esses valores. O que mais você pode fazer com variáveis? Tá bom? Muita coisa, né? Por exemplo, eu posso criar um ponto, eu já ensinei já, e ao invés de colocar a coordenada desse ponto, eu coloco isso, ó, tá bom? Ok? Quem é o meu ponto A? Meu ponto A tem abscissa de valor A, ordenada de valor B. Então, quando eu teclar Enter, eu criei um ponto A. Agora, esse ponto A, o X deles vai se mover de acordo com o valor da variável A que eu criei, que é esse seletor aqui. E a ordenada vai ser de acordo com o B. Agora, esses seletores têm uma coisa interessante. Quando você clica em cima deles, aparece uma coisinha a mais, você consegue ver? Aparece uma opção chamada animar. Isso aqui
é o grande diferencial do GeoGebra, tá bom? Se eu pedir para animar esse A e pedir para animar B, o A vai transladar conforme muda os valores de A e B. Ora, você já sabe, se eu pedir para exibir rastro, ele vai rastrear e vai produzir um desenho. Então, essa coisa de criar seletores, né, você vai poder utilizar em funções, né, na construção de poliedros e de polígonos, na construção de sequências, enfim. Os seletores têm diversas aplicabilidades no estudo de diversas disciplinas, diversas áreas aqui no GeoGebra. É uma ferramenta de grande potencial. Então, pessoal, nesse primeiro momento, era isso. Era para você aprender a controlar visualizações no GeoGebra, saber que você pode mudar diversas configurações dos objetos, saber que você pode alterar a visualização, tá bom? Eu vou, para interromper uma animação, você clica com o botão direito e desmarca a opção animar, né? E, normalmente você torna a ter controle do objeto manualmente, ok? Ó. Tudo bem? Vamos dar um Ctrl F para apagar os rastros, tá bom? Se você não quer perder essa coisa de ter a malha sempre ativada, toda vez que você for sair do GeoGebra, deixa eu apagar aqui tudo, você pode pedir opções e gravar as configurações. Então, o tamanho da sua fonte que você usa, tem gente que gosta de usar uma fonte maior, eu estou usando aqui 14, mas tem gente que gosta de usar uma fonte maior, o pessoal está com problema de visão, né? Então você pode mudar a fonte, tá bom? O tamanho da fonte, olha ali, ó. E para não ter que fazer isso toda vez, por exemplo, se você entra toda vez que está sem a malha, você marca aqui para aparecer a malha e grava, né? Vai para a opção e grava a configuração. Quando você for abrir o GeoGebra, vai estar o tamanho da fonte que você deixou e vai estar a malha que você também deixou, ok? Só para fechar aqui uma coisa que eu também julgo importante, são os operadores, né, no GeoGebra. Olha, adição você já sabe, se eu botar 4 mais 5, ele vai criar uma variável chamada 9, porque eu fiz uma operação. Quem é o A? Olha lá o A. Olha as propriedades do A. Básico, 9. Porque eu fiz 4 mais 5. Se eu fizer 10 menos 2 e teclar Enter, ele cria uma segunda variável B com valor 8. Agora, como é que eu faço divisão? Se você fizer, por exemplo, 30 barra de divisão sobre 5 e teclar Enter, o GeoGebra vai lhe dar 6. Agora, se você quer fazer multiplicação, você bota 2 asterisco 15, por exemplo, quer dizer 2 vezes 15. O asterisco é 2 vezes 15, ok? Então, asterisco quer dizer multiplicação, deu 30, ó. Potenciação, ok? Para você fazer potenciação, por exemplo, eu quero fazer 2 elevado a 5, que dá 32. Você faz 2, aperta Shift, chapeuzinho, Shift para dar o circunflexo, não apareceu nada, certo? Quando você teclar 5, fica 2, chapeuzinho 5, que quer dizer 2 elevado a quinta. Tecla Enter, olha lá, ele criou uma outra variável com valor 32, que é o 2 elevado a quinta. Então, adição, sinal de mais, subtração, sinal de menos, divisão barra, multiplicação asterisco e potenciação circunflexo. Detalhe, cuidado com isso, quando você dá espaço também para o GeoGebra, que nem eu fiz agora, deixa eu repetir aqui para vocês, eu botei 2 espaço 3. Ele entende 2 espaço 3 como vezes. Agora, preste atenção numa coisa. Se eu fosse criar uma função no GeoGebra, função afim, para usar variáveis, né, por exemplo, eu não poderia botar a x emendado, porque ele vai pensar que a x é um nome. Então, ou eu coloco a vezes x, para dar a vezes x, ou eu coloco a espaço x, certo? Mais b. Se eu fizer isso para o GeoGebra, né, ele vai entender que x, eu estou querendo fazer uma função, vai me perguntar quem é o a e o b. Essa versão nova é inteligente, ó. Quando eu teclo Enter aqui, né, ele já vai ter que o a está bem aqui, vale 9, ele vai ter que o b está aqui, vale 8, então ele já faz a função. Agora, eu poderia criar um seletor aqui, na verdade. Deixa eu criar bem aqui um seletor, com aqui chamando o A, ele vai substituir o outro A lá, pode olhar, ó.
E vou criar um seletor bem aqui chamando B, variando de menos 5 até 5. Ok? Agora vamos alterar bem aqui, ó, propriedades. Eu vou trocar aqui onde tem A1 por A. Eu vou trocar aqui onde tem B1 por B, porque ele manteve os valores originais. Então, aqui eu tenho uma função, ó, onde o A eu controlo. Olha que legal. E o B eu também controlo. Ele vai de acordo com os valores que tem lá. Agora, o detalhe, na hora de criar, tá bom? Eu tive que dar o espaço, porque senão ia dar um erro. Outro truque bacana do GeoGebra que você precisa saber. Tudo que você está construindo naquele momento fica armazenado na memória. Então, quando você clica em entrada, se você botar a seta para cima, ele vai lhe abrir uma lista do que você já digitou. Olha que legal. E você pode reutilizar essa lista. Tá bom? Deixa eu criar aqui uma outra função chamada de G e vou trocar aqui B por A. Olha que legal. Aproveitei o que tinha digitado, substituí. Ele criou uma função G usando o valor de A e B, de maneira tal que quando eu mexo o A e o B, as duas funções se servem dos seletores, né, das variáveis que eu criei, só que de maneira distinta. Mas eu estou aproveitando os dois. Ok? Bem, aqui no GeoGebra, nessa setinha do lado, você tem as diversas funções matemáticas, né, todos os comandos do GeoGebra, comandos separados por área, comandos para o 3D, comandos para cônicas, né, funções e cálculos, enfim, que você pode utilizar, tá bom? Quando você clica na função, ele dá uma dica de como utilizar aquela função, tá bom? Que é uma ajuda instantânea, nós diríamos assim. Você pode se valer dessa opção para poder utilizar. Quando você vai digitar alguma coisa na entrada, aparece esse símbolozinho aqui, ó, onde você acessa símbolos especiais, como símbolos alfas, letra grega para ângulos, né, ó, o pi, tá bom? Um símbolozinho de ângulo, ok? Esses símbolos especiais estão aqui à disposição, à sua disposição para usar, quando for necessário. Tudo bem? Então, vamos dar um Ctrl A Delete, aqui, vou clicar em seletor, Ctrl A Delete, apagar tudo, e assim a gente encerra esse primeiro contato, né, com o GeoGebra. Até a nossa próxima aula.